Começamos Liberdade de Opinião e vamos direto para o Rio de Janeiro conversar com o nosso comentarista, o Fernando Molica. Molica, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Muriel, obrigado. Bom dia a todos. Seguimos nosso primeiro assunto. O Senado Federal aprovou em 2 turnos a PEC dos precatórios, uma vitória do governo depois de muita negociação e concessões feitas pelo relator, o senador Fernando Bezerra. Mudam as regras do teto de gastos e o governo poderá adiar o pagamento das dívidas judiciais com um espaço de 106 bilhões de reais no orçamento. O Auxílio Brasil de R$ 400 agora é viável, mas a oposição teme que uma eventual sobra seja utilizada para os gastos eleitorais. E o presidente Bolsonaro falou sobre a PEC. Vamos ouvir? Deixe bem claro, não a PEC do calote. Nós estávamos previstos pagar na casa dos 30 bilhões de reais no ano que vem. Mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal elevou em mais aproximadamente 40 bilhões de reais dentro do teto. Simplesmente não tínhamos como termos um orçamento razoável para o ano que vem. Então, ao se propor ao Congresso Nacional o parcelamento dos precatórios, ficou bem claro na proposta que quem tem para receber até 600 mil reais, receberá. Não existe aquela história que o governo federal vai deixar de fora os mais humildes. Não, os mais humildes não têm 600 mil para receber. Vão receber. E quem tem dívida superior a isso, será então parcelada. Molica, como que você avalia essa aprovação do texto que sofreu várias modificações? Foi mais uma vitória do governo? Sim, apesar dessas mudanças, que deixam a equipe econômica aí bem contrariada, mas também nenhuma novidade, a equipe econômica tem sido derrotada, pelo menos ali nos seus princípios, no que o próprio ministro Paulo Guedes diz serem esses princípios, tem um acúmulo de derrotas aí. Mas, enfim, foi uma vitória do governo. O governo conseguiu emplacar esse calote aí nos precatórios e viabilizar o pagamento dos R$ 400 mas ao mesmo tempo conseguiu uma folga. Tem uma folga aí, o valor obtido, 106 bilhões, são mais do que suficientes para pagar aí essa diferença de R$ 400, mas também sobra um bom dinheiro. Aí tem negócio de inflação, tem também outras despesas, aí a oposição também fala na possibilidade de esse recurso, dessa sobra, ser utilizada em emendas parlamentares. Essa questão. Mas fica também uma dúvida. E o calote? O presidente disse, isso não é calote. Não, é sim. Essas dívidas representadas pelos precatórios, o pagamento dessas dívidas foi determinado pela Justiça. E agora o governo diz que não, a OAB vai até recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Sim, tem pessoas que têm muito dinheiro para receber, mas isso é resultado de uma dívida gerada pelo governo. Muito mal comparando. É como se alguém que fosse condenado a pagar uma pena de prisão chegasse para a justiça e dissesse, o seguinte, ao invés de eu cumprir um ano direto na cadeia, vamos parcelar essa minha pena. Eu fico um mês em cana cada ano, aí em 12 anos eu cumpro essa pena. É mais ou menos isso, é parcelar a pena, só que no aspecto patrimonial. Muriel. Molica, eu quero a sua avaliação também sobre os votos da oposição, em especial da bancada do Partido dos Trabalhadores, que inclusive acabou irritando a presidente da sigla, a Gleisi Hoffmann. Pois é, o PT tem 6 senadores, no primeiro turno 5 votaram a favor da PEC, no segundo turno 4, e eu falei ontem à noite com a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, com a deputada, ela estava muito irritada, ela disse que esse voto não tinha sido combinado com a direção nacional do partido, que a bancada da Câmara, que votou contra a PEC, também não tinha sido informada dessa decisão dos senadores, ela disse que foi surpreendida pela posição da bancada, que segundo ela, por que era contra? Ela disse, olha, tem essa questão do calote,
né, que isso não poderia ser admitido. Eu até perguntei se esse voto contra não era um certo medo desses R$400 beneficiarem o presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral do ano que vem. Ela disse que não, que ela acha que isso não será suficiente para alavancar a candidatura de Jair Bolsonaro, e ela ressaltou que o auxílio emergencial beneficiava aí cerca de 43 milhões de famílias. Agora serão 20 milhões beneficiadas com o Auxílio Brasil. Ela acha que essa diferença poderá ser muito ruim para o presidente, na hora que as pessoas descobrirem, boa parte aí, cerca de 23 milhões, descobrirem que não tem dinheiro, não tem mais direito a receber esse auxílio. Mas, enfim, crise no PT. Muriel. Vamos para o próximo assunto agora, Molica, porque o IBGE divulgou que a economia brasileira teve uma queda de 0,1% no terceiro trimestre de 2021 e, com isso, então, o país entrou no que os economistas chamam de recessão técnica. Esse termo é dado quando são registrados 2 trimestres seguidos de retração. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a inflação vai frear a economia no ano que vem. Como que esse momento, Molica, pode prejudicar politicamente o governo que agora, então, como a gente falava há pouco, conseguiu aprovar a PEC dos precatórios para pagar o Auxílio Brasil? Olha, o risco é da gente cair aí no pior dos mundos do ponto de vista econômico, que é recessão com inflação. As pessoas um pouco mais velhas lembram disso ali no final da ditadura, ali já governo Figueiredo, que você tinha uma inflação absolutamente descontrolada e um processo recessivo. Então, e aí há um impasse. O Banco Central, né, nos últimos meses, vem aumentando a taxa de juros para segurar a inflação. Porque é simples. Por que isso? No momento, a inflação, essa aí é até diferente. Não é só uma inflação pela demanda, não é só uma inflação causada pela procura de bens e serviços. Ela tem causas internacionais, mas também tem questões aí como a insegurança no Brasil. Mas, de qualquer maneira, quando você aumenta a taxa de juros, você dificulta investimentos. A empresa, da mesma forma que a gente vai comprar um carro, vai comprar uma televisão, se a taxa de juros está muito alta, a tendência é segurar aquela compra. Então, isso vale também para os empresários, que vão em busca de financiamentos para o seu investimento. Quando a taxa de juros desse financiamento aumenta muito, a tendência é segurar. Então, na hora que você dá uma travada na economia, a tendência é você conseguir segurar um pouco a subida da inflação. O problema é que no país, quando começa a entrar em recessão, e aí a gente já tem a tal da recessão técnica, você precisa de investimento. Você precisa gerar empregos, você precisa gerar postos de trabalho, você precisa movimentar a economia. E aí, com a taxa de juros alta, isso fica mais difícil. Então, é um impasse, é uma situação muito delicada. Vamos ver como é que se comporta aí o PIB no último trimestre do ano. Há o risco do setor agropecuário voltar a ter um crescimento negativo por conta até das dificuldades de exportação de carne para a China, mas é uma situação muito delicada. Ontem o ministro Paulo Guedes, que não costuma admitir derrotas, viu com preocupação a questão da inflação, ele relativizou a queda do PIB, mas viu com muita preocupação a inflação. Enfim, estamos aí diante de um risco muito sério e aí isso sim pode ter efeitos muito danosos na campanha eleitoral do ano que vem, principalmente para o presidente Jair Bolsonaro. Mesmo com o auxílio de R$400, a economia estando mal, isso gera poucos empregos, isso gera uma movimentação econômica pequena e aí não tem jeito. As pessoas votam com o bolso. Isso é um grande problema para o presidente Jair Bolsonaro, eleitoralmente, e um grande problema para a sociedade brasileira, porque, afinal de contas, todos nós queremos uma economia forte, todos nós queremos ter dinheiro no bolso, né, Muriel? Sem dúvida. Precisamos seguir para o nosso próximo assunto, que também é muito importante. Ao menos 20 capitais brasileiras decidiram não fazer a festa de Réveillon neste ano por causa da pandemia da Covid-19. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes anunciou nessa quarta-feira o cancelamento da festa da virada na capital paulista. E ainda em São Paulo, o uso das máscaras permanece obrigatório.
foi derrubada a expectativa, lembrando de desobrigar o uso da proteção a partir do dia 11 de dezembro. E no Rio de Janeiro, as 13 empresas que ganharam o edital para organizar o Réveillon, o evento no Rio por lá, ainda não conseguiram o compromisso de patrocinadores que queiram bancar uma das maiores festas do mundo, mas numa época em que a variante Ômicron está chegando cada vez mais forte aqui no Brasil. Mônica, como que você avalia, então, as decisões sobre as festas de Réveillon e o uso obrigatório de máscaras, como as cidades devem reagir com esses cancelamentos em relação aos empregos temporários e também a atividade econômica, que estava tudo aquecendo nesse período agora de fim de ano, né, Mônica? Pois é, mas é uma pena, mas são decisões prudentes, né? É simples, vale em relação ao Réveillon, em relação ao Carnaval, o que já valia lá atrás. A prioridade é a vida, né? A prioridade é preservar a vida. Então, se há essa ameaça e o surgimento da nova variante aumenta o grau de preocupação, aumenta o risco, é razoável que prefeituras, que governos cancelem essas festas, que, enfim, decidam não realizar esses eventos. Porque isso é ruim para a população, isso pode gerar aí um novo repique da pandemia, e a gente não tem noção ainda, essa nova variante, a gente não tem noção do grau ainda de transmissibilidade, pelo grau de gravidade também da doença, ainda é algo muito recente, não há ainda um número de pacientes suficientes para que se defina uma linha, se as vacinas, qual o grau de efetividade das vacinas existentes em relação a essa nova variante, há muitas interrogações. E nessa hora, a prudência é sempre bom agir com prudência. E claro, a gente lamenta, há consequências para a festa, porque a festa é bom, né? A gente precisa de festa, e há consequências econômicas também muito graves. Mas, enfim, vale a prudência. Agora, Mônica, o presidente Bolsonaro e os aliados sempre disseram não ter cabimento fazer o carnaval. Na sua avaliação, essa é uma posição coerente, uma vez que criticaram muito os que fizeram folia no ano passado, ou se contradizem, pois o presidente é crítico feroz ao fique em casa durante a pandemia? Bem, é uma contradição óbvia, né? O presidente Jair Bolsonaro, que ontem voltou a falar, voltou a questionar vacinas, voltou a fazer declarações muito complicadas num momento que a gente precisa de vacinação, que a gente precisa do controle cada vez maior da pandemia, mas o presidente sempre foi contra qualquer redução de atividade econômica, ele sempre foi contra qualquer restrição de movimentação, ele estimulou concentrações. Ele sempre foi ali, fez aquelas aglomerações, fez as motociatas, fez aquele comício há pouco tempo aí em São Paulo, lá em Brasília, enfim. Ele sempre estimulou isso, sempre disse que era besteira, disse que a economia, que o controle da pandemia tinha que ser ao lado do movimento econômico. Poxa, festa de Réveillon, o Carnaval, são festas que movimentam muito a economia. Isso vai desde o camelô, que vende cerveja, que vende água, refrigerante, até os hotéis, companhias aéreas, restaurantes, bares, enfim. Aí o que pode? Pode isso, mas não pode aquilo? Pode aglomeração A e não pode aglomeração B? Não, isso não é bom. Tem que ter uma regra para todo mundo. A regra é a priorização, tem que ser a priorização da saúde. É que o presidente, eu gosto sempre de ressaltar isso, ele joga sempre no fla-flu. Ele sempre precisa de um antagonismo. Ele sempre precisa, ele cresce nesses momentos. Ele procura crescer no momento que ele gera o conflito, gera o impacto. Então, quando ele fala contra o Carnaval, ele está acenando para o eleitorado mais conservador, o eleitorado, muitas vezes um eleitorado evangélico, que uma boa parte desse eleitorado fica fora das festas de Carnaval. Então, ele procura trabalhar esse aspecto mais moral, né? O Carnaval como a ideia de permissividade, a ideia de uma aglomeração do bem. Não existe aglomeração do bem, ou melhor, nem aglomeração do mal. Existem aglomerações e elas são propícias à transmissão do vírus. Então, nesse momento, tem que fazer isso. Vamos lá, vamos respeitar quem entende do assunto. Vamos respeitar os médicos, as autoridades sanitárias, as autoridades de saúde. Elas é que têm que dizer se é razoável ou não. E fundamental, vacinação. Seria muito bom. A gente tem muita gente que não tomou a segunda dose
Isso é fundamental. O presidente, ao invés de questionar isso, questionar o carnaval, questionar a validade da vacina, tinha que estimular a vacinação. Isso é que seria fundamental. Isso, inclusive, implica, a gente falou um pouquinho do PIB, né, do crescimento econômico. Vacinação é fundamental para a atividade econômica, para a retomada cada vez maior das atividades econômicas. Não apenas o carnaval, não apenas o Réveillon, mas tudo. Tudo depende de as pessoas terem confiança de ir às ruas, de fazer compras, das indústrias investirem, produzirem. E para isso é fundamental a vacinação. Não tem jeito, Muriel. Não tem como escapar. Obrigada, Molica. Um bom fim de semana para você. Para você também, obrigado. Sextou. Sextou, Molica. Obrigada. Tchau, tchau. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.